Eu comecei a me preocupar um pouco com essa questão do parto, porque justamente tinha recebido... Assim, já tinha ouvido relatos super difíceis, de partos difíceis, e eu tava querendo tentar viver uma experiência boa. Na verdade, também pouco importava no sentido assim, o que aconteceria, como sairia. Mas eu queria tentar viver uma boa experiência, né? Que não fosse traumatizante. Porque eu ouvi gente que teve parto normal, foi traumatizante. Teve cesárea, foi traumatizante. Eu queria entender por que tinha sido traumatizante. Ou, tipo, porque eu queria tentar evitar, digamos assim, esse trauma, né? Que fosse algo nesse aspecto. E eu acho que eu me envolvi bastante com a gravidez, porque eu fiquei interessada em ter talvez o parto normal na época, que eu fiquei sabendo que eu tava grávida, porque eu queria tentar viver uma coisa meio natural. Não sei, queria ter essa experiência, assim, do que seria o natural, né? Porque hoje em dia a gente tem tantas interferências, né? Do tipo, a gente faz até essa coisa de faz botox, faz isso, faz aquilo. Eu pensei assim, o que é natural que, tipo, não tem interferência, assim, como seria? Então eu fui buscar, inclusive eu li um livro, tipo, super grosso sobre parto, depois até achei que foi too much, assim, mas beleza, li um livro sobre parto, fiz a fisioterapia pélvica, fui tentando me preparar do jeito que dava, fazendo o que estava ao meu alcance, pra ter essa experiência. E fui com um pouco, assim, de medo de viver esse trauma, porque, poxa, é um momento que você já tá sensível, já tá vulnerável, você não sabe nada do que vai acontecer, é a primeira vez que você tá vivendo aquilo, e aí depois você vive aquela coisa meio traumatizante de dizer que sofreu violência obstétrica ou coisas assim. Eu tava com medo de ter isso no meu histórico, assim, digamos. Então eu tentei me preparar o que eu pude, assim, com informação, na verdade, pra entender o que eu poderia fazer, o que não poderia fazer. Então, o parto foi uma experiência legal pra mim. Foi um parto tranquilo, entre aspas, assim, gritei horrores, tipo, mas horrores mesmo. Foi até interessante essa questão vocal pra mim, sabe? Foi porque assim, eu achei isso interessante, porque é aquela coisa, na hora que vinha a dor, o que você faz? Você grita, tipo, é uma coisa assim, muito... Vira um bicho, assim. Como uma experiência pra mim, foi interessante, inclusive, essa vocalização. E me ajudou muito, porque o que aconteceu? A gente ficou com um plano, né, com a doutora Dolores e toda a equipe dela ali, que foi quem fez o meu parto, de ir pro hospital quando já tivesse mais avançado tudo. Então, eu acabei ficando muito tempo naquela contração de treinamento. Acabei fazendo uma sessão de acupuntura na semana ali do parto, que ele fez 40 semanas e não veio, e eu comecei a ficar ansiosa. Aí comecei realmente a ficar ansiosa. E aí, a gente fez acupuntura e, de repente, no final do dia, começaram as contrações mais ritmadas. Umas 6 horas da tarde, ali, de 5 em 5 minutos. Aquela coisa mais, tipo, ai, meu Deus. E aí, a gente acabou indo pro hospital às 10 horas da noite. E eu já tava com uma dilatação bem grande, assim, 8,5, alguma coisa assim, bem punk já. E aí, no hospital, eu já tava, assim, tipo, em alfa, que eu tava com muita dor. E eu não tava sentindo... Não conseguia nem olhar no olho das pessoas, assim, de tanta dor que eu tava. E a gente acabou ficando até umas 2 da manhã na tentativa, né, dele nascer sem anestesia, sem nada. Mas eu não conseguia nem me mexer. Foi, tipo... Sério, esse momento eu não tenho muitas boas lembranças, entre aspas. Porque foi muito dos gritos absurdos ali. E aí, depois, até a Dolores falou, Lô, quer tentar anestesia? Eu falei, sim, só que eu tava morrendo de medo que eu não queria levantar da banheira. Tipo, eu não queria me mexer. Eu queria ficar ali, sabe? Mas aí, consegui levantar, porque é uma sensação de que você não vai conseguir, não sei, se mexer. Eu não tava conseguindo me mexer. Aí, a gente conseguiu, fez a anestesia, e aí, nossa, na anestesia, eu vi tudo, vi as luzinhas do hospital, aí eu comecei a, tipo, até ter uma experiência melhor do parto. Foi bem legal isso, assim. E aí, consegui também sentir ainda um pouquinho as contrações quando elas vinham, então tentei na hora, tipo, empurrar. E aí o grito me ajudou muito, porque realmente você perde um pouco a sensibilidade do tipo, o que eu tô fazendo, né? Tô expulsando a força que você tá usando. Então, na hora que eu sentia que a contração tava vindo, eu gritava. E aí, tipo, sabe, a memória, era essa memória que eu tinha pra fazer essa força. E aí foi muito gostoso, assim, depois de 2 horas, ele nasceu 4:30 da manhã. Então, 2 horas e meia depois da anestesia, nasceu de cócoras, eu tava, assim, foi a posição que rolou ali. E foi uma experiência bem gostosa, assim, tipo, eu fiquei feliz. E esse é o meu relato, assim.